Alô, galera do canal Papo de Futebol. Hoje, episódio Copa do Mundo, iremos falar sobre as seleções que encantaram, mas não levaram a Copa do Mundo. Eu separei, na minha opinião, as melhores seleções que jogaram uma Copa do Mundo, mas não levaram o campeonato. Em 1954, a Hungria de Puskás. 74, a Laranja Mecânica de Cruyff. Em 82, a seleção brasileira com Zico, Sócrates, Falcão. E a seleção de 90, de Maradona. Na visão do canal Papo de Futebol, essas quatro seleções encantaram o mundo, mas não levaram a Copa do Mundo, o grande troféu do campeonato da FIFA. A Hungria de 54, a Holanda de 74, o Brasil de 82 e a Argentina de 90. Vamos dar alguns detalhes para vocês sobre a Copa de 54, a Copa de 74, a Copa de 82, a Copa de 90, sobre as seleções, essas seleções mágicas que encantaram nessas Copas do Mundo e não levaram. Vamos começar com a Hungria de 54, de Puskás. Essa Copa de 54 foi uma Copa disputada na Alemanha, né? E tiveram algumas seleções, né? Participaram desta Copa. Eram 4 grupos com 4 seleções, então não eram tantas seleções como agora. Então eram 4 grupos de 4. Vou passar para vocês quem disputou a Copa de 54. Grupo 1, Brasil, Iugoslávia, França e México. Grupo 2, Hungria, Alemanha Ocidental, Turquia e Coreia do Sul. Grupo 3, Uruguai, Áustria, Tchecoslováquia e Escócia. Grupo 4, Suíça, Inglaterra, Itália e Bélgica. Essas foram as seleções que disputaram a Copa do Mundo de 54 na Alemanha Ocidental. Uma Copa na Europa, uma Copa bem disputada por grandes seleções, mas a Hungria de 54 foi uma seleção que encantou e não levou. A Alemanha Ocidental foi a campeã mundial em 54, mas vou detalhar para vocês, né, como foi essa Copa de 54. As seleções classificadas para a fase de quartas de final, que já se classificavam para as quartas de final direto do grupo, foi a Alemanha Ocidental, Iugoslávia, Áustria, Suíça, Hungria, Brasil, Uruguai e Inglaterra. Então, Alemanha Ocidental, Iugoslávia, Áustria, Suíça, Hungria, Brasil, Uruguai e Inglaterra. Nas quartas de final, a Alemanha venceu a Iugoslávia por 2-0, a Áustria 7-5 na Suíça e a Hungria de Puskás 4-2 no Brasil e o Uruguai 4-2 na Inglaterra. Semifinalistas foram Alemanha Ocidental, Áustria, Hungria e Uruguai. Então, a Alemanha e a Hungria já caminhavam para a semifinal. A Alemanha venceu 6-1 a Áustria e a Hungria 4-2 na prorrogação. O Uruguai, classificando a Alemanha e a Hungria para a grande final da Copa do Mundo. E a Áustria e o Uruguai disputaram o terceiro lugar. A Áustria venceu por 3-1. Então, Alemanha e Hungria foram para a grande final da Copa do Mundo de 54. Esta Hungria estava invicta há 31 jogos, hein? Há 31 jogos estava invicta. A Hungria de Puskás. E foi para a final com a Alemanha como um grande esquadrão, a Hungria. Uma grande seleção. Seleção que encantava o mundo em 54. A Hungria de Puskás. Que foi a campo com Grosics, Bozenkics, Laurent, Lantos, Bozic, Zacarias, Indegrut, Zibor, Tosh, Kokissis e Puskás, o grande Puskás, o camisa 10. Alemanha de Torek, Posipal, Liberit, Lomemer, Egri, Maia, Molork, Alter, Hall, Walter e Zakaves. Essa foi a grande final da Copa de 54, Alemanha Ocidental e Hungria. Um jogo muito espetacular, 62 mil pessoas no estádio, hein?
62.500 pessoas no estádio, foi o público em Berna, no estádio Ankerdorf. 4 de julho de 54, a final da Copa do Mundo, Hungria e Alemanha. Um jogo eletrizante, mas, para surpresa de todos, a Alemanha venceu a Hungria por 3-2 e se consagrou campeã do mundo, a Alemanha, derrotando a Hungria na final de Puskás, primeira seleção que encantou e não levou a Copa do Mundo em 54. Outra seleção que eu gostaria de passar para vocês foi a seleção da Holanda em 74, a Laranja Mecânica de Cruyff, Risenbrink. Em 74, outra Copa disputada na Alemanha Ocidental em 74, que teve uma outra seleção que encantou o mundo e não levou, a Holanda de 74, a Laranja Mecânica, que jogava com Jongenblond, Cruyff, Hahn, Risenberg, Suber, Hanende, Neskes, Schanzen, Risenbrink, Cruyff e John Hepp. A Laranja Mecânica, o grande esquadrão da Holanda, também que, na visão do canal Papo de Futebol, foi a segunda seleção mundial que encantou e não levou a Copa do Mundo em 74. Uma Copa disputada na Alemanha. Tinha no grupo 1 Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, Chile e Austrália. Iugoslávia, Brasil, Escócia e Zaire no grupo 2. Países Baixos, a Holanda, a Laranja Mecânica. Suécia, Bulgária e Uruguai. No grupo 4, Polônia, Argentina, Itália e Haiti. E no grupo A da segunda fase ficaram Holanda, Brasil, Alemanha Ocidental e Argentina. No grupo B, Alemanha Ocidental. A primeira no grupo A é a Alemanha Oriental. Holanda, Brasil, Alemanha Oriental e Argentina. Grupo B, grupo A, Grupo B, Alemanha Ocidental, Polônia, Suécia e Iugoslávia. Esses foram os times classificados para a fase de grupos da segunda fase. O Brasil venceu a Alemanha Oriental, a Holanda goleou a Argentina por 4-0, o Brasil venceu a Argentina por 2-1, a Holanda venceu a Alemanha Oriental por 2-0, o Brasil perdeu para a Holanda por 2-0 e a Argentina empatou em 1-1 com a Alemanha Oriental. Esses foram os resultados da segunda fase. Já o grupo B, tivemos Iugoslávia 0, Alemanha Ocidental 2, Suécia 0, Polônia 1, Polônia 2, Iugoslávia 1, Alemanha Ocidental 4, Suécia 2, Polônia 0, Alemanha Ocidental 1, Suécia 2 e Iugoslávia 1. Com isso, disputaram o terceiro lugar o Brasil e a Polônia. O Brasil perdeu por 1-0 da Polônia. E na final, a Holanda perdeu para a Alemanha Ocidental. A Alemanha novamente venceu uma grande equipe numa final de Copa do Mundo, que foi a Holanda de Cruyff, a Laranja Mecânica, a segunda seleção que o canal Papo de Futebol aponta como uma seleção que encantou e não venceu a Copa do Mundo, a Holanda de Cruyff de 74. Marcante, tanto a Hungria de 54 como a Holanda de 50, tanto a Hungria de 54 como a Holanda de 74. Grandes seleções, grandes esquadrões, Holanda e Hungria. Essas são as duas primeiras seleções que o Brasil enfrentou, em 54 e 74, e não teve êxito, Teve outras seleções, mas nessas, especialmente essas 54 e 74, a Hungria e a Alemanha, o Brasil não teve êxito, foi derrotado pelas duas equipes, Puskás e Cruyff, grandes nomes nessas duas Copas do Mundo. Então, a Alemanha vence a Holanda por 2-1 e é campeã novamente da Copa do Mundo. Então, só repetindo, a Holanda de 74, Jongenblond, Cruyff, Hahn, Risenberg, Suber, Hanete, Neskes, Jansen, Rosenbrink, Cruyff e John Hepp. Que seleção, hein? Que seleção essa de 74, hein? Outra seleção que o canal Papo de Futebol aponta como encantou o mundo, mas não venceu, foi a seleção de 82, a seleção brasileira. A seleção brasileira de 82, hein? Essa seleção também ficou na segunda fase da Copa do Mundo.
uma seleção também que encantou, uma seleção que marcou a época de 82, o esquadrão de Tele Santana, que não conseguiu conquistar o título da Copa do Mundo disputada na Espanha em 82. Os convocados foram Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho, Toninho Cerezo, Júnior, Paulo Isidoro, Sócrates, Serginho Chulapa, Zico, Éder, Paulo Sérgio, Edevaldo, Juninho, Falcão, Edinho, Pedrinho, Batista, Renato, Roberto Dinamite, Dirceu e Carlos. Seleção magnífica que poderia ter sido campeã em 82 também. Uma seleção encantadora. Uma Copa do Mundo de 82 que teve no grupo A, Polônia, Itália, Camarões e Peru. Grupo B, Alemanha Ocidental, Áustria, Argélia e Chile. No grupo C, Bélgica, Argentina, Hungria e El Salvador. No grupo D, Inglaterra, França, Tchecoslováquia e Kuwait. Grupo E, Irlanda do Norte, Espanha, Iugoslávia e Honduras. Grupo F, Brasil, União Soviética, Escócia e Nova Zelândia. E os classificados para a segunda fase foram Polônia, União Soviética e Bélgica. Grupo 2, Alemanha Ocidental, Inglaterra e Espanha. Grupo 3, Itália, Brasil e Argentina. Essa seleção brasileira, ela venceu na primeira fase. Na primeira fase, a seleção brasileira jogou com a União Soviética, venceu por 2-1, gols de Sócrates e Éder. Venceu a Escócia por 4-1, Zico, Oscar, Éder e Falcão. Venceu a Nova Zelândia por 4-0, Zico, Falcão e Serginho Chulapa. Já na segunda fase, estreou vencendo a Argentina por 3-1, Zico, Serginho Chulapa e Júnior, mas a fatídica partida, a tragédia do Sarriá, 5 de julho de 82, o Brasil, no estádio Sarriá, em Barcelona, o Brasil foi derrotado pela Itália, 3-2, 3 gols de Paulo Rossi, Sócrates e Falcão marcaram para o Brasil. Essa partida ficou marcada na torcida brasileira como a tragédia do Sarriá. E o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de 82. Não chegando nem à disputa de semifinais, que foi entre Polônia e Itália, Alemanha Ocidental e França. A final foi Itália e Alemanha Ocidental, e a Itália foi campeã do mundo em 82. Essa seleção de 82 do Brasil foi marcada como uma seleção mágica que encantou o mundo, mas não levou a Copa do Mundo. Então temos a Hungria de 54, a Holanda de 74, o Brasil de 82, na visão do canal Papo de Futebol, 3 seleções que encantaram, mas não levaram a Copa do Mundo, da FIFA. E para fechar também o canal, a quarta, o canal também, na opinião do canal Papo de Futebol, foi a Argentina de 90 de Maradona. Uma grande seleção também na visão do canal Papo de Futebol, que eliminou o Brasil na semifinal da Copa, uma Copa disputada na Itália. O Brasil foi eliminado, né, pela Argentina de Maradona, Canidia. Passar para vocês a primeira fase, Itália, Tchecoslováquia, Áustria e Estados Unidos, no grupo A. Grupo B, Camarões, Romênia, Argentina e União Soviética. Grupo C, Brasil, Costa Rica, Escócia e Suécia. Grupo D, Alemanha Ocidental, Iugoslávia, Colômbia e Emirados Árabes Unidos. Grupo E, Espanha, Bélgica, Uruguai e Coreia do Sul. Grupo F, Inglaterra, Irlanda, Holanda e Egito. E tivemos essa seleção da Argentina de Maradona. Maradona, um grande jogador, um dos 3 melhores de todos os tempos, com certeza. Grande Diego Maradona, na visão do canal Papo Futebol, um grande jogador. Cantou o mundo, Diego Armando Maradona. Essa Copa teve, vamos pegar pela Argentina, né, que é a grande homenageada nessa década de 90 pelo canal. A Copa de 90 como uma seleção que encantou, mas não levou, não às vezes pelo futebol mágico, mas pelo conjunto, né, da seleção de 90, de Goicoechea, Canidia, Maradona, não pelo encantamento, mas pela equipe que era a Argentina, com vontade, com empenho, com raça, jogar a vida em campo. Esse era o lema de Diego Armando Maradona. Então, o canal elege também a seleção de 90 da Argentina como uma seleção que às vezes não encantou, mas como estamos falando das seleções que encantaram e não levaram, enquadro como a raça,
a vontade de deixar a vida em campo pelos jogadores da Argentina pela pátria, como um encanto desta seleção argentina, seleção bem forte, sul-americana, que vem forte agora na Copa do Catar também, né? Uma seleção forte que busca, né, busca o seu campeonato, o seu tricampeonato, né? Busca o seu tricampeonato, a Argentina. Vamos ver aqui ela estava no grupo B, né? A Argentina estreou derrotada por Camarões, 1-0, o Mabique, 1-0 Camarões. Na segunda partida venceu a União Soviética com gols de Burruchagas e Tródio, e depois se empatou com a Romênia com Monzon. Foi para as oitavas de finais, pegou o Brasil, numa partida que o Brasil merecia vencer, massacrou a Argentina, mas mais uma vez, um toque mágico de Maradona para Canídia, a Argentina vence o Brasil por 1-0 e classifica para as quartas de final, contra a forte Iugoslávia, hein? E nas quartas de final, a Argentina vence os pênaltis por 3-2 e passa para a semifinal. O Maradona foi muito perseguido nessa Copa, principalmente quando jogava em Milão, jogava em Turim, por ser um jogador do Napoli na época, né? Ele foi muito pressionado pela torcida italiana, por parte da torcida italiana. Então foi uma superação de Diego Armando Maradona nessa Copa de 90. Então a Argentina vence a Iugoslávia nos pênaltis e vai para uma semifinal contra a Itália em Nápoles. Isso mesmo, em Nápoles, exatamente onde Diego Armando Maradona era Deus. Então foi uma semifinal histórica, Argentina e Itália em Nápoles, porque Diego Armando Maradona era jogador do Napoli e foi muito hostilizado na Copa do Mundo. E foi um jogo eletrizante, onde Goicoechea, né? Grande Goicoechea, jogou tudo e nos pênaltis a Argentina elimina a anfitriã Itália e passa para a final da Copa do Mundo da Itália contra a Alemanha Ocidental. E em Roma, no Estádio Olímpico, num pênalti, a Alemanha Ocidental vence a partida por 1-0 e derrota a Argentina pela sua raça, determinação e empenho que jogavam aqueles jogadores. Não era uma seleção tão mágica, mas essa parte eu queria destacar hoje como uma seleção que também encantou, né, por ter este empenho profissional. Então, a Argentina de 90, na visão do canal Papo de Futebol, se enquadra entre as 4 seleções que encantaram, mas não levaram a Copa do Mundo. A Argentina de Maradona em 90, a seleção brasileira de 82, de Zico, Sócrates e Falcão, 74 a Holanda de Cruyff e a Hungria de 54 de Puskás. Essas foram as seleções na visão do canal Papo de Futebol que encantaram, mas não levaram a Copa do Mundo. Em 2018, 2022, né? 2018 não, 2022, Argentina e Brasil vêm forte para a Copa do Mundo. O Brasil tem o melhor ataque do mundo. E isso pode ser a diferença na Copa do Mundo do Catar em 2022. Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado dessa pitada de história sobre a Copa do Mundo, sobre as Copas do Mundo, né? O canal passou para vocês. Continuem prestigiando o canal, deixem um like, meu nome é Roberto, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem as publicações. Grande abraço, até a próxima.